Olá, turma. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura de um infográfico. Vocês já leram um infográfico? Em que suporte eles podem aparecer? Em que contexto e situações ele é lido? Bem, um infográfico é um gênero que integra modalidades semióticas, né? Isso quer dizer que ele integra diferentes recursos da linguagem, né? Ele pode ser constituído por textos, por legendas, tabelas, mapas, ícones, ilustrações, fotografias, fundos, entre outros recursos. Então, é preciso esclarecer que o gênero infográfico representa uma mistura de forma dinâmica do texto verbal com o texto não verbal, originando um universo visualmente chamativo. Então, as esferas em que esse gênero circula, principalmente no campo das práticas de estudo e pesquisa, com o objetivo de transmitir informações amplas e precisas e promover a compreensão de processos, experiências e fatos científicos. Não se esqueça, né, de que existem tanto infográficos estáticos, quanto infográficos em movimento, animados, ou seja, em vídeo, ou até GIFs. Além do infográfico interativo, que demanda uma ação do leitor, né, para acessar digitalmente as informações e explicações. Vamos entender melhor. Eu trouxe aqui um exemplo de infográfico, esse é estático, né? Ele não traz nenhum movimento ou ele não exige nenhuma interação do leitor, né, para acessar as informações. O assunto do infográfico, né, é o perigo no uso dos celulares, né? É importante que vocês entendam sobre as condições de produção do texto infográfico, né, que dizem respeito ao que foi produzido, a quem produziu, né, qual o papel social de quem produziu, a imagem passada, né, pelo autor e qual é o público, né, desse texto. Observem, né, a parte gráfica do infográfico e a sua organização. A disposição do texto verbal, né, as divisões marcadas por imagem, por cores e espaços, né, a divisão em tópicos, aqui nessa coluna, e a sequência entre as partes, indicada, por exemplo, pela flecha vermelha, essa flecha vermelha aqui, né? Identifiquem aí título, subtítulo e outras partes do infográfico. Essa organização, né, vai do tema geral para o específico ou vice-versa. Essa divisão facilitou ou dificultou a leitura? Observe, né, o quadro cinza com flechas em direção ao celular e ao cérebro, né? Esse quadro aqui. Relacione a coluna do texto que é indicado pela flecha vermelha, né? Vocês vão relacionar essas informações com essas aqui. Qual das expressões poderia substituir a flecha se você fosse apresentar oralmente o conteúdo desse infográfico? Dizendo de outra forma, explicando com mais detalhes, fazendo uma comparação. Imagine que você vai fazer uma apresentação oral com o conteúdo desse infográfico. Qual dessas palavras você usaria para organizar a sua explicação de como o celular pode provocar câncer no cérebro, considerando a coluna de texto indicada pela seta vermelha? No quadro cinza, nós temos as seguintes informações. Os aparelhos emitem micro-ondas e produzem calor. Por ficarem perto do cérebro, algumas pessoas tiveram tumores cerebrais do tamanho exato, forma e posição da antena do seu celular. O texto, né, que redireciona através da seta vermelha do seguinte: o tipo de radiação emitida por um celular é chamado não ionizante e se parece mais
com a de um forno micro-ondas. Essa radiação emitida pelo celular esquenta o tecido cerebral. Ela não provoca mal imediato ao tecido, mas pode causar efeitos a longo prazo, tumores no cérebro, como a OMS alerta, e danos à função de memória cognitiva, já que os lobos de memória temporal ficam onde o cérebro é mantido. Ficam onde o celular é mantido. Os cientistas agora alertam que a exposição prolongada por 30 minutos diários durante 10 anos é suficiente para provocar câncer no cérebro. Durante a apresentação, né, se você fosse aí enumerar por ordem de importância as informações dessa coluna indicada pela seta vermelha, como ficariam, né, essas informações? Em primeiro lugar, em segundo lugar, finalmente, ou dito de outro modo, provavelmente e sem dúvida, inicialmente, né, aqui, primeiramente. Como você organizaria a sua explicação? Primeiramente, né, em segundo lugar, e finalmente, né, visto que nós estamos aí dando uma conclusão do que os cientistas descobriram, né? No infográfico, o retângulo da parte inferior não é introduzido por título ou subtítulo. Considerando ainda que você poderia apresentar esse conteúdo oralmente, qual subtítulo nós daríamos a essa parte? Esse retângulo aqui, né, na base inferior do infográfico. Pensem aí, certo? Vejam agora esse outro infográfico, né? Bem mais reduzido, né? Quais são as diferenças entre esse infográfico e o anterior? Então, alguns estudiosos, né, defendem que há dois propósitos para o uso do infográfico. Um de caráter jornalístico e outro de caráter didático, né? Ou seja, de divulgação científica e tecnológica. O infográfico jornalístico é utilizado para complementar a informação de uma notícia ou reportagem e, geralmente, explicar o fato trazido nesses textos. Já o infográfico de caráter didático apresenta-se desvinculado de uma reportagem ou notícia. Esse infográfico é de caráter didático ou jornalístico? Podemos notar que ele está desvinculado da tarefa de complementação textual, né? E ele não traz, né, uma abordagem científica. Então, nós dizemos que ele pode ser de caráter jornalístico, né? Ele só traz aí algumas informações sobre o perfil do leitor brasileiro. Vamos agora, né, à leitura do infográfico do livro de vocês, que vocês encontram aí na página 134. O infográfico diz o seguinte: Atlas da Violência 2018. Então, muito se fala sobre o aumento da violência, mas isso pode ser verificado quando se calculam os homicídios. Sim, né? Você tem acompanhado os índices de violência aí no seu estado e no município de vocês? Qual é o perfil da maioria das vítimas? Qual dado você acha que encontrará sobre esse estado? Será que houve aumento ou diminuição no número de homicídios? Qual é a sua percepção? Vamos ler o infográfico? Dados consolidados do IPEA, no Atlas da Violência 2018, mostram que o Brasil passou de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2016. Veja o mapa da violência no Brasil, a evolução do número de assassinatos por estado e gráficos com as mortes entre jovens muito acima da média geral. Nós temos aí homicídios em 2016, total de homicídios por estado. Em Sergipe, nós temos 1.465. Evolução dos homicídios de 2006 a 2016, variação do total de homicídios por estado. Sergipe cresceu uma média de 150%.
Aumentou e muito. Não é um dado muito motivador, né? Infelizmente, mas é a nossa realidade. Vamos lá. Mortes entre jovens. Gente, Sergipe está no topo. Que dado triste, né? 142,7. Taxa de homicídio a cada 100 mil jovens de 15 a 29 anos em 2016. O Atlas da Violência é composto de uma introdução e 3 infográficos, né? Como nós já vimos até aqui. Responda. Qual instituto foi responsável pela pesquisa? O IPEA, né? Quando foram coletados os dados? Quais são os dados gerais da pesquisa? Os dados contabilizados são de 2016 e mostraram que o Brasil passou de 30 homicídios a cada 1.000 habitantes. A cada 100 mil habitantes. Descreva o primeiro infográfico. Formato, cores, legenda e dados. O primeiro infográfico é o mapa do Brasil dividido em estados com cores que variam de bege claro para o vinho, de forma crescente. Na legenda, os números variam de 204, que é o bege claro, a 7.171, que está em vinho. Cada estado tem marcado o número absoluto de homicídios. Descreva o segundo infográfico, formato, cores, legenda e dados. O segundo infográfico também é o mapa do Brasil, dividido em estados, com cores que variam de azul a marrom. Esse infográfico mostra a porcentagem de aumento ou queda de assassinatos por estado, sendo os de cor azul com maior queda e a coloração cada vez mais escura, onde houve aumento de homicídios. Descreva o terceiro infográfico, formato, cores, legenda e dados. O terceiro infográfico tem formato de barras horizontais e apresenta-se do maior para o menor, calculando o número de jovens entre 15 a 29 anos assassinados por estado a cada 100 mil habitantes. O estado com maior número é Sergipe, com 142,7 jovens assassinados para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo tem a menor média, sendo 19 jovens mortos a cada 100 mil habitantes. O que é uma disparidade, né, gente? Um estado tão pequeno como o nosso está tão violento. Sua opinião, por que a grande variação dos números de assassinato por estado? Porque elas decorrem de diferentes fatores, né? Desemprego, falta de oportunidade de trabalho, educação, lazer e cultura para os jovens, má gestão de segurança pública, conflitos, né? Por disputa de terra, facções criminosas, entre outras coisas. Que relação pode ser feita entre a discussão de Dim Stein, em Paz Social, sobre adultos abandonados e os dados dessa pesquisa sobre a morte de jovens, né? Esse artigo já foi lido em aulas anteriores, certo? Então, em adultos abandonados, né? Foram crianças abandonadas pela sociedade, pelos pais e pelo poder público. E o resultado desse abandono é o aumento da violência e morte desses jovens, né? A sociedade e o poder público condenam a morte desses jovens quando apontam pelo descaso. Em números totais, foram 62.518 homicídios em 2016. Com base nas discussões apresentadas por Adorno, o que esses dados podem revelar sobre a relativização do valor à vida? Explique. Esses dados podem revelar que, para um número considerável de brasileiros, os valores humanos remontam ao período colonial, quando as pessoas assassinavam por disputa de território e as mortes eram toleradas, né? Eram até naturalizadas, né? De acordo com Dim Stein, violência gera violência. Seguindo essa premissa, como você acha que deveria ser o combate ao crime? Isso é uma resposta pessoal, né? Diz respeito aos conhecimentos que vocês têm e que devem levar em consideração o respeito à vida, né? E aos direitos cidadãos.
Em sua opinião, qual deveria ser o papel do poder público para evitar os assassinatos, principalmente o de jovens? Investir principalmente em educação, né? Cumprir o papel indicado pelo ECA, né? Promovendo políticas de proteção e prioridade à criança, adolescente e às suas famílias, entre outras coisas, né? Qual deveria ser o papel da escola para proteger o adolescente e prevenir o contato com a criminalidade? A escola deve ser uma socioeducadora, né, que deve complementar o papel da família, né, trazendo mais medidas socioeducativas e menos punitivas. Observe os dados de homicídio relacionados ao seu estado. Pesquise na internet as possíveis causas do número de homicídios. Tome nota desses dados e anote as fontes de pesquisa, nome do site, URL. O URL é aquele endereço que aparece no campo de pesquisa, no campo que indica o site que você está navegando, né? É aquele endereço que você está utilizando para navegar. Compare as informações pesquisadas com o colega e confirme-as e produza um cartaz. Combine com o professor um dia para apresentar a sua pesquisa. Então, vocês vão pesquisar na internet, né? Caso vocês não tenham acesso em casa, procurem o coordenador da escola de vocês, para vocês podem utilizar a internet da escola, e pesquisem o número de homicídios do estado. Depois dessa pesquisa, né, vocês vão comparar as informações que vocês coletaram com as de um colega, para confirmar, né, se são verdadeiras, e produzir um cartaz com essas informações, né? E depois, vocês vão combinar com o professor o dia para apresentar essa pesquisa aos colegas. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até mais.